A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que alegria, que satisfação poder meditar na palavra de Deus junto com você. E eu te convido a meditarmos juntos no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Essa passagem muito conhecida da pesca maravilhosa, né, mostra um dos milagres que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. E o que me chama a atenção é Pedro falando: Mestre, nós já fizemos isso a noite toda, mas sob a tua palavra, né? Porque o Senhor está falando, com fé naquilo que o Senhor está dizendo, com fé na palavra que o Senhor está liberando sobre nós vamos lançar de novo, nós vamos tentar de novo. Pedro, ele era um pescador experiente, esse era o ofício dele, era a profissão dele, é o que ele fazia para sustentar a sua família, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo, mas provavelmente era o que ele fazia desde jovem, desde muito cedo, né? Estava acostumado com o mar, estava acostumado com a região, ele tinha toda a técnica, ele tinha todo o conhecimento necessário, porque era disso que ele vivia, né? Então ele sabia a melhor hora, o melhor lugar, a melhor forma, onde os peixes ficavam em maior abundância, né? Toda a técnica, tudo que era necessário, saber da sua profissão, saber para ser bem sucedido, né, naquilo que ele estava fazendo, provavelmente Pedro sabia. Mas nessa noite, tudo que ele sabia, todo o seu conhecimento tinha falhado. Porque a Bíblia fala que ele tentou a noite inteira, que ele pescou a noite inteira, mas nada tinha apanhado. E aí, pela manhã, já na praia, depois de Jesus fazer um discurso para a multidão, depois de Jesus pregar para a multidão, ele se aproxima de Pedro e ele fala: vamos lá, vamos lançar a rede ao mar novamente. E aí Pedro fala: sob a tua palavra, Senhor, porque o Senhor está falando, eu vou lançar a rede. E às vezes na nossa vida a gente usa todo o nosso conhecimento, a gente tenta todas as nossas técnicas, às vezes coisas que a gente já está acostumado a fazer, que a gente já sabe fazer, que a gente já tem os nossos recursos, as nossas habilidades, que a gente pensa, não tem como dar errado, isso aqui eu faço desde sempre, mas às vezes tudo que a gente faz falha. Toda o nosso conhecimento chega uma hora que pode vir a falhar e a gente não conseguir alcançar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente deseja. E aí, quando vem uma palavra de Deus, quando vem uma ordem de Deus, a gente precisa obedecer o que o Senhor está falando. E foi isso que Pedro fez. Pedro agiu por fé. A primeira atitude que Pedro teve aqui foi a de fé. Ele falou: Senhor, a gente tentou, a gente fez a nossa parte, a gente ficou a noite inteira se esforçando, mas sob a tua palavra, porque o Senhor está falando, porque o Senhor está determinando, então eu vou fazer de novo. E na nossa vida a gente precisa, primeiro de tudo, ter fé na palavra de Deus, ter fé naquilo que Ele nos orienta a fazer, naquilo que Ele nos dirige a fazer. E Pedro teve essa fé. E a segunda característica que Pedro teve aqui foi a perseverança. Ele provavelmente já estava cansado, porque trabalhou a noite inteira, porque se esforçou a noite inteira. Não teve resultado, mas teve o esforço, teve o trabalho, teve a dedicação, né? Teve o zelo, aquilo que ele se empenhou a fazer. E às vezes a gente se empenha a fazer algo, a gente corre atrás, a gente usa todo o nosso arsenal de conhecimento, todas as nossas ferramentas, todos os nossos contatos. A gente corre atrás, a gente se esforça, a gente tenta e aí não tem o resultado que a gente espera. E o mais natural, se a gente não estiver debaixo de uma palavra, é a gente desistir, é a gente pensar: já esgotei todos os recursos, já tentei tudo que eu podia, né? Já usei todas as minhas ferramentas, e aí a gente se cansa e a gente desiste e a gente para. Mas Pedro perseverou, mesmo estando cansado, mesmo tendo feito o seu esforço, trabalhado, batalhado, corrido atrás, ele teve perseverança para mais uma vez voltar em alto mar, mais uma vez pegar as suas redes, tirar o seu barco e voltar para o alto mar. E ele teve essa perseverança, e a gente precisa perseverar
Quando o Senhor nos dá uma ordem, uma direção, mesmo que a gente esteja cansado, mesmo que a gente já tenha tentado, mesmo que a gente já tenha se esforçado, a gente precisa perseverar nessa palavra que o Senhor nos deu. E por último, Pedro teve ação. Ele agiu segundo o que o Senhor falou. Não adianta a gente ter fé, não adianta a gente crer no que o Senhor falou se a gente não colocar isso em prática. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Não adianta você crer apenas como um conceito, como uma ideia. Eu creio, eu confio. Mas a gente precisa arregaçar as mangas e a gente precisa agir segundo a palavra que o Senhor liberou. Segundo o que o Senhor está nos dirigindo a fazer, a gente precisa agir, a gente precisa ter essa ação. E a disposição de Pedro em voltar, em jogar as redes, em obedecer, em fazer aquilo que o mestre estava mandando, isso gerou um resultado, que a gente sabe que foi a pesca maravilhosa. O versículo fala que as redes estavam se rompendo, o barco estava quase indo a pique, estava quase virando de tanto peixe que eles conseguiram pescar. Então não foi pela técnica, não foi pela habilidade, não foi pelo conhecimento de Pedro, né? Não foi pelas estratégias, nada disso. Quando todas as nossas ferramentas falham, quando todas as nossas habilidades se tornam nulas, ineficazes, aí vem o milagre de Deus. Aí vem a mão do Todo-Poderoso que quebra, né? Quebra todas essas ideias que a gente tem, né? Todas as ideias que Pedro tinha, não, tem que ser naquele horário, não, tem que ser naquele local, não, tem que ser daquela forma. O milagre de Deus quebra todas essas ideias pré-concebidas que a gente tem, né? O milagre de Deus vem sem precisar de explicação, vem para surpreender, né? Vem da forma que o Senhor quer, na hora que Ele quer, sem precisar de explicações. E foi isso, quebrando todos os conceitos de Pedro, quebrando todos os conhecimentos, todas as teorias que ele tinha, né? O entendimento, o conhecimento que ele já tinha acerca daquilo. Quando a palavra de Deus é liberada, quando a gente age, quando a gente persevera, quando a gente tem fé naquilo que o Senhor diz, a gente alcança o resultado, que é o milagre do Senhor. Então, essa palavra que eu tenho para você, que você tenha fé, que você tenha perseverança, que você age segundo o que o Senhor está te impelindo, te orientando a fazer, e que nós possamos viver, experimentar os milagres do Senhor na nossa vida.